A irmã com as crianças mencionou a nossa natural incapacidade para fazer as coisas, principalmente quando se trata de valores espirituais, de alcançar o coração, a alma das pessoas. Nós não somos capazes e precisamos realmente depender de Deus para tudo na vida, mas para isso principalmente. Como nós vamos penetrar a mente, coração das pessoas, com a esperança de produzir frutos, de ajudar as pessoas, de levá-las a pensar de uma determinada maneira, isso para nós é impossível. E a mensagem de hoje, concluindo a série sobre avivamento, vai nos mostrar que Deus proveu o recurso, o chamado Espírito Santo, que nos ilumina, nos capacita, nos dá poder para falar em nome de Deus e chegar ao coração das pessoas para ajudá-las e para aproximá-las de Deus, para gerar ali confiança, fé e um novo modo de vida relacionado com o Criador. Então vamos estar considerando isso na nossa mensagem desta noite. Nós estamos terminando esta série sobre avivamento. É claro que muito mais poderia ser dito. Quando eu comecei a série, eu tinha a intenção de contar algumas histórias dos avivamentos históricos, dos avivamentos ocorridos nos Estados Unidos, na Inglaterra, nas Novas Hébridas, na Escócia, em outros países da Europa, grandes despertamentos religiosos, espirituais, que mudaram a sociedade, mudaram até leis de países, quando o povo se volta para Deus, quando há um despertar religioso com consequências morais, espirituais, relacionais, as coisas melhoram e nós estamos precisando muito de um avivamento espiritual em nosso país. Toda essa confusão que está por aí resulta certamente do pecado humano, do egoísmo, da corrupção e falta de Deus, falta de temor a Deus. Por outro lado, existem igrejas também que estão tão distanciadas daquilo que a Bíblia requer de uma igreja verdadeiramente cristã. Mesmo igrejas ditas evangélicas, às vezes pensamos que de evangélicas só tem um nome, é um sincretismo religioso e alguns comportamentos tão estranhos, tão diferentes dos comportamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. E nós ficamos preocupados porque a mídia não faz distinção entre uma igreja e outra e vai tudo no mesmo pacote. E isso certamente prejudica a receptividade das pessoas quando nós pregamos o Evangelho. Muita gente não quer nem saber, porque se Evangelho é isso, eu não quero para mim. E temos também aqueles que se dizem cristãos e não têm um procedimento ético, moral, espiritual que condiz com esse nome. Cristão é um discípulo de Jesus Cristo, se espelha na pessoa de Jesus, nosso exemplo perfeito. Então temos que orar por todas estas coisas e a correção para isso é um avivamento que nós já explicamos na sequência das mensagens, é um despertamento, é um retorno à vida, como nós cantamos, um retorno àquele nosso primeiro amor a Deus e ao Senhor Jesus, aquela paixão pela fé, pelo estudo da Bíblia, pela vida de oração, pela obediência a Deus. Vivermos isto de todo o coração. Então, precisamos de um avivamento na nossa igreja, em todas as igrejas, para que o mundo veja o que é realmente o cristianismo bíblico, o cristianismo nascido em Cristo e que realmente transforma vidas e faz as pessoas mais felizes. Hoje nós vamos, terminando então, falar sobre o avivamento do Pentecostes, a explosão do avivamento de Jesus que nós estudamos no domingo passado. Antes de subir aos céus, depois da sua morte na cruz, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, Jesus deu uma ordem e reiterou uma antiga promessa feita pelo profeta Joel, falando em nome de Deus, lá no Velho Testamento, promessa feita a Israel, e depois o próprio João Batista falou dessa promessa e Jesus
também como neste texto. Não saiam de Jerusalém, ordenou Jesus. Os apóstolos e outros discípulos de Jesus estavam eufóricos, realmente crentes, depois que testemunharam a ressurreição maravilhosa do Senhor Jesus, como ele tinha prometido que aconteceria, mas eles não conseguiam acreditar, entender como é que Jesus morto na cruz poderia voltar à vida. E quando aconteceu, com muitas provas incontestáveis, como o Evangelho diz, eles queriam sair por toda parte contando aquela novidade tremenda que reafirmava tudo aquilo em que eles haviam crido. Mas Jesus disse: não ainda, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Por João Batista, batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E ele continuou: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E tendo dito isto, ele foi elevado às alturas. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Falando de uma dependência de Deus para evangelizar, para proclamar as boas novas de Cristo, nós precisamos dessa ajuda, desta capacitação de Deus através do Espírito Santo. O que aconteceu, então, depois que Jesus subiu aos céus? Os discípulos, cerca de 120 pessoas, incluindo Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, homens e mulheres, talvez algumas crianças, estavam eles esperando em oração. Jesus disse: fiquem em Jerusalém aguardando a promessa do batismo com o Espírito Santo. Tudo está na Bíblia, os textos indicados estão aí. Passados 10 dias depois da ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes. Então, exatamente no dia de Pentecostes, que era uma grande festa celebrada pelo povo de Israel, lembrando a peregrinação dos hebreus no deserto, sob o comando de Moisés, até chegarem à terra prometida. Eles habitavam em tendas no deserto. Então, no Pentecostes, em Jerusalém, todo mundo saía de dentro de casa e armava tendas na rua, nas praças, nos jardins, para lembrar durante aquela semana a peregrinação dos seus ancestrais no deserto e louvar a Deus, agradecer a Deus pelo êxodo, pela conquista da terra prometida. Então Jerusalém estava repleta de peregrinos vindos de toda parte para celebrar esta grande festa. E o que aconteceu? Veio do céu, ali na sala onde os 120 estavam reunidos, um som como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eventualmente eu devo pregar uma outra mensagem sobre esta expressão que aparece nas cartas de Paulo mais tarde, enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Nós não podemos receber uma parte do Espírito para depois ir recebendo mais e mais até ficarmos cheios. Não é um líquido enchendo um copo ou uma garrafa. Então, ou a gente tem o Espírito Santo, ou a gente não tem o Espírito Santo. Fica mais fácil entender, nessa breve palavra explicativa, se nós pegamos aquela frase que alguém já disse: não se trata tanto de você ter mais do Espírito Santo hoje do que tinha ontem,
mas se trata sim do Espírito ter mais de você hoje do que ele tinha ontem. Tem tudo a ver com entrega, com submissão. Ficar cheio do Espírito é ficar impregnado daquele sentimento, daquele espírito, daquele temor a Deus, da santidade de Deus, de pensamentos de Deus, do Espírito do próprio Jesus Cristo. Ficarmos cheios disto, transbordantes da presença de Deus, consequentemente, obedecendo a Deus, vivendo feliz e alegre em comunhão com Deus. Então, naquele evento especial, histórico, aconteceu que todos ficaram impregnados da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, e com isto veio o prometido poder para irem pelo mundo proclamando a mensagem do Senhor Jesus. Os fenômenos referidos na passagem, como vocês veem, foram um som como de um vento impetuoso. Preste atenção no detalhe bíblico. Não foi uma ventania derrubando as coisas, voando o cabelo. Foi só aquele zunido nas janelas, nas portas. Um som como de um vento impetuoso. E pequenas chamas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Vimos nos estudos anteriores que a ideia de avivamento, como as nossas imagens aí muitas vezes mostram, é um fogo que está quase se apagando, e então ele é soprado como numa churrasqueira e o fogo é avivado. Muitas vezes o Espírito Santo é figurado com a imagem do fogo. Muitas vezes a presença de Deus é representada por um fogo, como na sarça ardente no deserto, quando Moisés foi chamado para voltar ao Egito e libertar o povo de Israel do poder do faraó. Ele viu um arbusto queimando, e todavia o arbusto não se consumia, não virava carvão e cinza, e ele se aproximou e ele ouviu a voz de Deus dizendo: não te chegues para cá, esta terra é santa. E Deus falou com ele, ordenando que ele voltasse ao Egito. Então o fogo tem esse símbolo na Bíblia, presença de Deus. Então, línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E também a capacidade para falar em outras línguas. Isso aqui é importante, irmãos, porque eu hoje não vou poder entrar em detalhes sobre estes sinais, nem mesmo sobre a questão das línguas, mas eu quero assinalar ou frisar que estes sinais foram indícios de que o que estava acontecendo ali era aquilo que Deus havia prometido. Se fosse só um sentimento espiritual, uma euforia, poderia facilmente ser confundido com um sentimento, uma histeria de massa. Mas então Deus fez que houvesse sinais exteriores para eles entenderem que aquilo era um marco na história da igreja e na história redentora de Deus. Estava se cumprindo a promessa. Era o cumprimento histórico. Essa frase está com maior destaque para que a gente guarde que Pentecoste aconteceu uma vez, entendendo agora o Pentecoste como a descida do Espírito Santo. Cumpriu-se a promessa. Havia promessas no Velho Testamento da vinda de um Messias, um Redentor, um Salvador. Então veio Jesus. Ele se identificou como Messias, e ser cristão é acreditar que ele era o Messias, o Salvador do mundo. O anjo que apareceu à Virgem Maria anunciando o nascimento de Jesus disse: ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus vem outra vez do céu à terra, ele nasce outra vez, quando nós temos uma experiência espiritual de fé em Jesus. Não, ele já veio, a promessa do Messias se cumpriu. Jesus foi um fato histórico.
Nós cremos em Jesus, nós usamos a expressão recebemos Jesus no nosso coração, mas o fato histórico da vinda de Jesus ao mundo já aconteceu e não se repete. E é assim que precisamos entender o batismo do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo para estar com a sua igreja, estar com os cristãos e nos cristãos. Porque sendo Espírito, habita em nós, como mais à frente vamos ver. Então, cumpriu-se. Nós não temos que buscar um batismo do Espírito Santo no sentido histórico, do Espírito vir para mim, que me arrependi e criei no Senhor Jesus, ou passei por um avivamento espiritual. Já se cumpriu. Alguém já ilustrou isso como uma ilustração tosca, certamente, mas quem sabe ajuda. Imagine uma piscina, que seria então a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo que está ali está cheio de água, está encharcado. Então, alguém mais resolve pular na piscina. E se encharca também. E faz parte daquela comunidade que está ali. Então, nós nos jogamos, por assim dizer, por um ato de fé, no ambiente do Espírito Santo. Nós nos jogamos na comunidade cristã. Nós ingressamos nesta família da fé. E como o Espírito está ali, eu me submeto àquele Espírito. Eu fico impregnado também daquele modo de pensar, daquele sentimento em relação a Deus e a Jesus Cristo. Foi, então, aquele cumprimento histórico, o início da dispensação do Espírito, o tempo, a época do Espírito Santo. No Velho Testamento, por assim dizer, é a época do Pai, porque é a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é o Criador. Claro que Jesus estava presente, porque é Deus, é claro que o Espírito Santo estava presente, porque é Deus, e é o mistério da Trindade que nós não explicamos, mas cremos porque é o ensino da Bíblia e do Senhor Jesus. Então veio a época de Jesus, o Deus Filho encarnado, vivendo entre nós, para a nossa salvação. Cumpriu a sua missão, morreu na cruz, fez a expiação pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus. E antes de subir, ele prometeu, além do que já lemos, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador, o qual estará para sempre convosco. E mandou-os esperar em Jerusalém. E no dia de Pentecostes aconteceu. Então foi o início da dispensação do Espírito Santo. Foi a explosão do avivamento de Jesus. Aquele ministério de Jesus, tantas pessoas ajudadas com o seu amor, a sua compaixão, o poder das suas palavras, seu ensino maravilhoso. Muitos discípulos o seguiram, tiveram as suas vidas transformadas. E agora nós vamos ver que isto teve sequência e uma amplidão ainda maior, uma amplitude, melhor dito, maior do que a do ministério de Jesus. Até porque ele tinha dito, obras maiores vocês hão de fazer. Jesus não saiu da Palestina. Uma única vez ele viajou até as terras de Ciro e Sidom, ali encostadinho. Mas nós vamos ver que o cristianismo se espalhou pelo mundo, mesmo na época de Jesus. Em toda a volta do mar Mediterrâneo, o Império Romano. Então foi uma explosão, foi uma extensão da igreja em muito pouco tempo, num clima de Império Romano, de totalitarismo, de perseguição, de morte de cristãos. E aí nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sobre o dom de línguas, muito rapidamente, isso requer outros estudos, mas para não deixar aí muita curiosidade na mente dos irmãos, quem sabe algumas perguntas, uma palavra muito rápida sobre isso. Por que tanta importância dada ao dom de línguas em algumas igrejas?
Não vai aqui uma crítica, um julgamento, apenas uma avaliação à luz do ensino da Bíblia. A dita igreja pentecostal tem esse nome por causa da sua ênfase no dom de línguas e um batismo do Espírito Santo posterior à conversão, chamado segunda bênção. O falar em línguas, por força de uma experiência mística e espiritual, só aconteceu na história bíblica outras 2 vezes. Quais foram essas outras 2 vezes? Primeiro, quando o apóstolo Pedro, alguns dias depois do Pentecostes referido, se viu praticamente forçado por Deus a fazer uma visita a um centurião romano, que sendo romano não era judeu, era gentio. E os judeus tinham um preconceito muito acirrado contra os gentios. Alguns judeus chamavam os gentios de cães. Eles eram proibidos de entrar na casa de um gentio, sinônimo de pagão. E eles, com a fé do Velho Testamento, em Javé, se considerando povo escolhido, eleito, eles desprezavam os gentios erradamente. E quando, todavia, a igreja começou, Jesus ordenou que eles fossem pelo mundo pregando a mensagem do Evangelho. A princípio, eles pensavam em pregar apenas aos judeus. Então, o Pedro teve uma visão em que Deus, resumindo a história, dizia para ele ir à casa do centurião romano, chamado Cornélio, falar com ele das coisas referentes a Deus e a Jesus. E Pedro relutou. Por fim, como a visão foi tão clara, ele foi. Ao mesmo tempo, o próprio Cornélio teve uma visão de Deus em que Deus lhe dizia para mandar um mensageiro chamar Pedro, para Pedro lhe falar de Jesus. Então, quando Pedro chegou, ele já foi indelicadamente dizendo: Cornélio, e vocês amigos de Cornélio, a casa estava cheia, vocês sabem que a nós, judeus, não é permitido entrar na casa de um gentio, mas Deus me mandou vir aqui. Então, o que vocês querem? Que você nos fale de Jesus. Ele começou a falar. E não falou muito, e o que aconteceu? Cornélio e os seus convidados gentios prostraram-se de joelhos, quebrantados espiritualmente, e começaram a falar em outras línguas. Pedro, não é possível. Ele estava acompanhado de alguns irmãos de fé, vindos de Jerusalém, e ele comentou: olhem o que está acontecendo. Então estes homens foram agraciados com a mesma bênção que nós recebemos no Pentecostes. Daí a importância do sinal externo lá no Pentecostes para assinalar algo histórico que marcava a época, e agora na casa de Cornélio para fazer aqueles judeus cristãos entenderem que a dádiva de Deus, salvação, perdão de pecados, reconciliação e o Espírito Santo não eram somente para judeus, mas também para gentios. Como Pedro e os outros judeus se convenceriam disto, senão mediante um milagre, um sinal, o mesmo sinal que tinha sido dado a eles? Então, a dádiva do Espírito Santo com o dom de línguas, neste caso, foi necessário por uma contingência, uma circunstância. Não sendo a nossa circunstância, que necessidade nós temos de sinais exteriores tais como este?
Mais poderia ser dito, mas já é uma ideia para os irmãos entenderem circunstâncias especiais. O apóstolo Paulo chegou à cidade de Éfeso, alguns anos mais tarde, encontrou ali alguns discípulos de João Batista que nada sabiam a respeito de Jesus e que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo os doutrinou, os batizou, eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Também é uma circunstância especial, só esses dois casos. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, como todos sabem, capítulos 12, 13 e 14, teve que disciplinar o uso deste dom, o falar em línguas estranhas, na igreja de Corinto. E uma das coisas que ele disse foi, olha, se o Espírito Santo soberanamente, pela economia divina, resolver dar esse dom a uma determinada pessoa, e ela então falar em línguas que não estudou, ou até alguma coisa que a Bíblia às vezes menciona como língua de anjos, falar línguas estranhas, ninguém julgue. Está em paz, é vida cristã santificada, dá exemplo de vida, não é um fingimento, não é uma coisa aprendida, forçada, para chamar a atenção, é algo sincero. Deus é soberano, pode dar a quem Ele quiser. Mas é preciso haver ordem e reverência no culto, como o apóstolo Paulo disse. Então, tem alguém com o dom de línguas? Quero saber, tem alguém com o dom de interpretação de línguas? Então você fala, o outro interpreta. Porque se for para ninguém entender, não é de Deus. Porque o objetivo da reunião da igreja é adorar a Deus racionalmente, conscientemente, todos entendendo o que está acontecendo e sendo edificados. Não tem alguém com um dom de línguas, então, irmão, usa o seu dom de línguas no seu quarto, sua comunhão com Deus. Não é para a reunião da igreja. Tem um, tem dois, tem três, muita gente querendo falar em línguas, como hoje acontece em algumas igrejas. Paulo diz, olha, para ordem no culto a Deus e para a edificação das pessoas, então, fale um de cada vez e, no máximo, 3 pessoas, para não virar um culto de línguas. Porque a liturgia, o culto, tem outras partes importantes. Louvor, oração, pregação da palavra. Então, 3 de cada vez, ou seja, em cada culto, e 1 de cada vez, havendo quem interprete, para que se entenda aquilo que Deus quer dizer através daquele irmão. Senão não tem utilidade. Por aí vocês veem que essa questão de dom de línguas não é avivamento. Essa questão de dom de línguas não é a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo. Paulo, no mesmo capítulo da carta aos Coríntios, explica que o Espírito soberanamente distribui os dons espirituais, essas capacitações, conforme lhe apraz. E ele vai em frente dizendo, a um dá um dom, a outro dá outro dom. Então não é para todos terem o dom do ensino, não é para todos terem o dom da misericórdia, não é para todos terem o dom de línguas, para todos terem o dom de interpretação. Cada um tem um ou mais dons para servir a Deus através da igreja e na igreja. Os discípulos, ou melhor, o dom foi disciplinado pelo apóstolo Paulo, como rapidamente acabo de explicar. Muitíssimo mais importante seria o que o Espírito faria e faz nos crentes e no mundo. E aí nós vamos para o sentido do avivamento, transformação de vida, que é muito mais importante do que os sinais externos. O que o Espírito faz? Jesus mesmo ensinou, dá poder, que eu referi no começo,
um poder de comunicação, uma comunicação no sentido da alma, do espírito. Fazer um belo discurso, usar de retórica, de oratória. Não precisa ser um cristão para isso. Há mestres no mundo que não têm o temor a Deus, alguns nem creem na existência de Deus e que são excelentes oradores. Mas eles ensinam intelecto, coisas acadêmicas, conhecimento, ciência. Mas, como eu já disse, falar a alma, induzir a fé, ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma reconciliação com Deus, precisa de Deus agir. Porque são coisas espirituais, que a razão humana não aceita, porque é materialista. É só Deus para, como usamos dizer, converter uma pessoa a Jesus Cristo, levar a fé. Então, poder, o Espírito Santo dá poder para isso. Consolo. Já citei as palavras de Jesus ao falar da vinda do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o outro Consolador. Eu não sei como se consolam as pessoas que não têm o temor de Deus, que não conhecem as promessas de Deus, que não têm experiência da presença mística e espiritual de Deus em seu coração e sua alma. Se a gente vai a um funeral, a gente percebe claramente a diferença entre um funeral de pessoas que têm fé, que têm temor a Deus, e aqueles que não têm. Os que têm o temor a Deus, os que, como dizemos, têm Jesus Cristo no coração, têm o Espírito Santo, elas choram pelo amor que tem a pessoa que partiu. Só choram de saudade. Às vezes por causa da falta que tal pessoa vai fazer na família e em casa. Mas elas não estão desesperadas. Elas conhecem o destino eterno do irmão em Cristo que morreu. E dizem expressões tais como, está melhor do que nós, porque está no céu, está com Jesus. Eles têm consolo. Como Paulo escreveu aos cristãos em Tessalônica, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram. Não queremos que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança, vocês têm esperança. É justo ficarem tristes, mas não desesperados, porque vocês têm esperança. E aí nós sabemos das promessas da volta do Senhor Jesus, nós sabemos da presença do Espírito Santo, que de uma forma interior e espiritual consola e usa as palavras da Bíblia para esse consolo. O Espírito Santo nos ilumina. Jesus prometeu, ao falar do Espírito Santo que viria, ele vos guiará a toda a verdade. Nós chegamos a conhecer a verdade de Deus e de Cristo através da Bíblia, mediante uma ação do Espírito Santo na nossa mente, abrindo os nossos olhos para entender as Escrituras Sagradas, para ver a mensagem de Deus por trás das letras impressas. O Espírito Santo ilumina. E o Espírito Santo, disse também Jesus, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado próprio. Quem é que leva um pecador a, de repente, levar a sério a questão do pecado, que é fazer aquilo que desagrada a Deus e que, consequentemente, prejudica a sua própria vida, causando inúmeros problemas e sofrimentos? Quem é que convence o pecador e o leva a dobrar os joelhos? Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa-me e ajuda-me a vencer as tentações, a corrigir os meus erros.
Como é que um pecador, de repente, é quebrantado moral e espiritualmente desta maneira? É obra do Espírito Santo. Mas Jesus também disse, convence o mundo do pecado, sim, mas também da justiça e do juízo, a justiça de Deus. Porque se tiver a oportunidade de não se arrepender, não mudar de vida, certamente a justiça de Deus, que existe tanto quanto o seu amor perdoador, será exercida contra ele. Então, se há salvação, há também condenação. E convence do juízo, o juízo final, o acerto de contas com o Criador. Então, quem faz esta obra é o Espírito Santo. Não é tudo isso muito mais importante do que uma mera experiência, em muitos casos, atualmente, inclusive, questionável, porque a gente já viu pastores aí dando aula de falar línguas, ensinar como enrolar a língua e falar uma coisa que ninguém entende. Não é autenticamente o dom do Espírito Santo. Até porque há pessoas que dizem falar línguas, mas que na prática não vivem os ensinos do Senhor Jesus. Não são avivadas. No dia mesmo de Pentecostes, Pedro pregou um sermão. Agora sim, isso é manifestação do Espírito Santo em poder. Lembremos-nos de que Pedro era um mero pescador. Numa ocasião ele falou com tanta veemência, tão avivado, e coisas tão certas, que até os inimigos de Cristo reconheceram. Mas como pode? Estes homens são iletrados? E como podem falar com essa empolgação, com essa fluência? É porque o coração está transbordando as palavras de Deus com a iluminação do Espírito Santo. Esse Pedro simples, iletrado, pescador, naquele dia mesmo do Pentecoste, visto que se reuniram ali na frente do cenáculo onde eles estavam, muitas pessoas, eu já disse que a cidade estava cheia de peregrinos por causa da festa judaica. Então se reuniram, o que é isso que está acontecendo aí dentro dessa sala? Pedro chegou no alpendre e pregou esse sermão. Irmãos, foi um sermão tão simples. Pedro não passaria nas provas do presbitério para ser ordenado pastor. Não passaria. Não seria ordenado pastor de jeito nenhum. Explicou o que estava acontecendo. Isto é o cumprimento da promessa de Joel, profeta lá do Velho Testamento, e do que João falou, de Jesus falou, é o Espírito Santo que está chegando. Ele exaltou a vida e as obras de Jesus. É só ler depois lá em Atos capítulo 2. Acusou os seus ouvintes de colaborarem na morte de Jesus. Precisou muita coragem, mas era a pura verdade. Foram eles que gritaram diante da casa do governador Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Eram culpados da morte do Senhor Jesus. Explicou, todavia, que a mesma morte de Jesus era propósito de Deus. E aqui vem aquela coisa que discutimos aí recentemente no grupo de quinta-feira: predestinação, eleição, propósito divino, decreto divino de um lado, soberania de Deus, e do outro lado, a liberdade humana, o chamado livre-arbítrio. Aquelas pessoas não foram obrigadas a rejeitar Jesus e crucificar Jesus, mas em o fazendo, estavam cumprindo planos eternos de Deus para a nossa salvação. Era necessário que Jesus, que nunca pecou, tomasse sobre si, como bode expiatório, expressão bíblica, a culpa dos nossos pecados e fizesse expiação por eles, para nos reconciliar com Deus. Paulo escreveu mais tarde: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então Pedro explicou todas estas coisas. Isto é evangelizar. Evangelho quer dizer boa nova. Isto é explicar: Deus nos ama, apesar dos nossos pecados.
Deus proveu um meio de, ao mesmo tempo, exercer justiça, punindo os nossos pecados, e exercer amor, perdoando-nos, porque alguém pagou por nós. Este é o Evangelho, boa nova de salvação para aquele que crê. Pedro explicou e proclamou a ressurreição de Jesus, que era algo tão recente. Jesus ressuscitou, apareceu aos seus seguidores durante 40 dias, eles esperaram em Jerusalém 10 dias até a vinda do Espírito Santo, 50 dias. E Jesus disse, há 50 dias atrás, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu, nós o vimos, nós o abraçamos. Tomé não acreditou e disse, só se eu colocar a mão, se eu vir as cicatrizes dos pregos da cruz. E Jesus graciosamente apareceu a ele também. Tomé, é você que precisa ver para crer? Então, abriu a túnica e mostrou o sinal da lança do soldado romano que espetou nele quando ele estava pendurado na cruz. Mostrou os cravos, as cicatrizes na palma da mão. Tomé prostrou-se, Senhor Deus, e confessou Jesus. Pedro falou da ressurreição de Jesus. A essência da mensagem do Evangelho, além da vida sem pecado e perfeita de Jesus e seus maravilhosos ensinos, é a sua morte expiatória na cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados. E a sua ressurreição 3 dias depois. O nosso Salvador não permaneceu morto. Não seria Deus se ficasse morto. Não seria Salvador se tivesse sido derrotado na cruz, rejeitado pelo Império Romano e crucificado. Jesus ressuscitou. Precisa fé. Precisa o Espírito Santo trabalhar a nossa incredulidade, o nosso materialismo, para crer que o morto Jesus está vivo. O apóstolo Paulo, que antes perseguia tantos cristãos, depois de convertido a Cristo, ele escreveu aos Coríntios, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou ao 3º dia. É a essência da mensagem evangélica. Ninguém é um cristão sem entender por que Jesus morreu na cruz. E entender que ali está o seu perdão, a sua reconciliação com Deus, suas possibilidades de uma vida diferente. E ninguém é um cristão sem acreditar que Jesus está vivo e vai voltar, como a Bíblia promete em várias passagens. Este Jesus a quem vocês crucificaram, disse Pedro no seu sermão, Deus o fez Senhor e Cristo, claro, mediante a ressurreição. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram, que faremos? Olha a obra do Espírito. Por que eles não pegaram pedras para apedrejar Pedro, que estava acusando-os de terem crucificado Jesus? Não era uma mensagem agradável, simpática? Vocês mataram o Filho de Deus. Mas algo mexeu com eles, tocou seu coração. E o que eles fizeram? Mas então, Pedro, o que vai ser de nós? O que nós fazemos? Reconhecemos, somos culpados, mas e agora? O que foi que Pedro lhes disse? Arrependam-se. Quantas vezes, irmãos, nesta série de mensagens sobre avivamento, frisamos que todos os líderes de avivamento disseram ao povo, arrependam-se. E eu não lhes posso dizer outra coisa senão isto, arrependam-se, a menos que vocês não tenham pecados. A menos que não reconheçam que não são perfeitos. A menos que não pensem que pecado é só adulterar, matar, assaltar banco, surrupiar o dinheiro público,
Nós, às vezes, falamos de nossos pecados como pecadinhos. Ninguém é perfeito. Preciso me aceitar como eu sou. Eu faço isso porque o outro fez isso, e etc. e tal. Parar com essas desculpas e reconhecer diante de Deus e da santidade absoluta de Deus, nós somos miseráveis pecadores. Porque qualquer pecado de graves consequências ou consequências mínimas, como uma mentira, são uma afronta a Deus santo e perfeito. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. O batismo é um símbolo da lavagem da alma, do perdão dos pecados. Seja batizado em nome de Jesus, o que significa por causa daquilo que Jesus fez por nós, para perdão dos seus pecados. E então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro não disse, serão batizados com o Espírito Santo e falarão línguas. A gente vai saber que vocês foram batizados e realmente convertidos se vocês falarem línguas. Ele não disse nada disso. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isso chega a nós. Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. As pessoas são chamadas, as pessoas têm oportunidades de ouvir o Evangelho, de ler a Bíblia. Há um toque no seu coração, que ela resiste ao mesmo ou ela se rende. Tá bem, Senhor. Eu aceito. Eu sou mesmo um pecador. Então, me perdoa. E eu agradeço milhões de vezes aquilo que Jesus fez por mim, para perdão dos meus pecados. Ele já pagou por eles. E o que aconteceu? A explosão do avivamento de Jesus. Nem Jesus teve tantas conversões num só dia com um só sermão. 3.000 pessoas se converteram a Cristo naquele dia com aquele simples sermão de um pescador. Agora vocês imaginem 3.000 pessoas crentes entrando na igreja no mesmo dia. O que nós faríamos? Alugaríamos o Maracanãzinho? O que nós faríamos para doutrinar essa gente? O que a Bíblia chama de discipular. Jesus disse, quase suas últimas palavras no fim do Evangelho de Mateus, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. É a nossa missão no mundo. Agora, de repente, chegam 3.000 pessoas. E como a gente vai dar conta desse trabalho? Eu quisera poder dizer-lhes, preparem-se. Preparem-se. Nós vamos ter muito trabalho. Agora, ali estavam os 12 apóstolos. E aquelas 120 pessoas fizeram exatamente isto, discipularam aqueles novos convertidos, em número de 3.000. Claro que os apóstolos que conviveram mais intimamente com Jesus durante 3 anos e foram chamados por Jesus e chamados apóstolos justamente porque a palavra quer dizer os enviados, eles assumiram a liderança como pastores daquela gente. Mas 12 apóstolos dariam contas de discipular, doutrinar, ensinar, resolver os conflitos de crentes novos em número de 3.000. Então é claro que os outros 120 estiveram ao lado dos apóstolos e eles simplesmente lideraram. Olha, você fica com 10, você fica com 20. Ó, você tem mais experiência, tem mais tempo, você vai ficar com 50. Eles ajudaram. Eu tive essa experiência, não vou entrar em detalhes para não me estender mais. Na igreja que pastorei em Recife, houve, graças a Deus, muitas conversões.
e eu já tenho mencionado em algumas das minhas falas, tinha uma senhora de 82 anos, chamada Juraci Fialho Viana, que morreu no ano passado com 106 anos de idade. Era uma escritora evangélica, tinha óculos fortes, chegava pouco, não tinha carro, e ela chegava para mim: pastor, me dá os estudos de discipulado, e me dá um desses nomes das pessoas novas que estão chegando na igreja, eu assumo esse trabalho. E ela saía de casa, pegava ônibus, ia lá uma vez por semana, terminava os 9 estudos, voltava para mim: o sujeito está pronto. Tinha uma conversa comigo, examinado no conselho da igreja, vinha fazer a profissão de fé. Eu chamava a dona Juraci à frente para ficar ao lado do seu filho espiritual, um membro da igreja. Aí vinha a dona Juraci: pastor, esse já acabou, me dá mais um. Foi várias vezes, irmãos. E não foi só ela. Eu imagino que assim aconteceu, porque todos eles estavam cheios do Espírito, avivados, querendo trabalhar, querendo fazer discípulos para o Senhor Jesus. Como é que nós sabemos disso? Olha como eles começaram a viver. Não só os 120, mas agora a igreja com 3.120. Eles, incluindo os novos convertidos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor a Deus, santa reverência, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Assim estava vivendo aquela comunidade. E continua: vendendo suas propriedades, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam pão de casa em casa ou em suas casas, e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O que nós vemos aqui? Aquela comunidade, incluindo os novos convertidos, obviamente discipulados, em crescimento espiritual, vivendo o amor altruísta. Eles repartiam as coisas que tinham entre os mais necessitados. Adoração comunitária, se reuniam no templo e nas casas para adorar a Deus, agradecer a Deus, pedir a bênção de Deus. Eles evangelizavam, faziam discípulos, viviam em comunhão. Eram as evidências mais destacadas daquele avivamento. Não há nenhuma palavra de que entre eles se falava em línguas, ou que havia um som como de vento nas suas reuniões, ou línguas de fogo pousando sobre as suas cabeças. Isto já havia acontecido como um marco. Enfrentavam problemas, porque nem igrejas avivadas escapam de alguns problemas. Agrupamentos humanos somam problemas, mas o Espírito os conduziu nas soluções. Inicialmente eu fiz uma lista aqui dos problemas que a igreja em Atos dos Apóstolos enfrentou, mas excluí para não delongar e vou mencionar apenas 2. Houve murmuração das viúvas gregas, portanto gentias, que haviam se convertido ao cristianismo com esse trabalho da igreja, e havia necessidade, por serem viúvas, uma distribuição de cestas básicas para ajudá-las, mas isto no começo estava sendo feito pelos líderes, os apóstolos, e eles pregando, orando, visitando, discipulando, fazendo a liderança da igreja, tanta gente, e não deram conta do trabalho com as viúvas. Então as viúvas murmuraram. As viúvas dos judeus estão recebendo cesta básica maior do que a nossa. A semana passada eu não recebi. O que está acontecendo? Vocês não falam tanto de amor? Houve murmuração. O Espírito dirigiu os apóstolos
Tem problema? Vamos resolver de uma forma amorosa, espiritual, inteligente. Reuniram a igreja e o que eles fizeram? Elegeram 6 homens cheios do Espírito e de fé para serem os responsáveis pela distribuição, pela ação social da igreja. E os chamaram de diáconos, porque diaconia, no grego, significa serviço. Então, diáconos aqui da nossa igreja, aqui originou-se esse ministério que vocês têm para fazer. Solução: eleger liderança para determinados serviços na igreja. A perseguição que se incrementou em Jerusalém e ali à volta, a ponto de um diácono chamado Estevão ser apedrejado por estar pregando a mensagem de Cristo. Então as autoridades romanas ficaram contentes com aquela morte, porque agradou os judeus que não eram cristãos. Isso mesmo, mata essa gente. Aí saiu perseguindo os cristãos atrozmente. E eles tiveram que fugir de Jerusalém para salvarem a vida. Mas aí o que aconteceu? Os que foram dispersos, diz lá o texto, os apóstolos, é essa mensagem que está no boletim de hoje, permaneceram em Jerusalém, como capitães de navio que não abandonam o barco quando o navio está naufragando. Mas os que foram dispersos por toda aquela região do Império Romano, calaram a boca para evitar perseguição, cheios do Espírito, não é possível calar a boca. Avivados não ficam com a boca calada. Então diz que eles foram por toda parte pregando o Evangelho. Vejam como o Espírito age e dirige a igreja. Permitiu, não fez, mas permitiu a perseguição para forçar a igreja a sair da zona de conforto, Jerusalém, e ir pelo mundo como Jesus tinha ordenado, pregando a mensagem do Evangelho. Está muito bom aí em Jerusalém, não é? Todo mundo amigo, todo mundo em pequenos grupos. Mas e os outros que estão lá fora sem ouvir a mensagem? Então, permitiu a perseguição para que eles saíssem de Jerusalém, cada um indo para algum lugar. E onde eles chegavam, eles começavam a pregar. E muitas igrejas nasceram. Jesus tinha dito: vocês são minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então os dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, um dos 7 diáconos, pregou em Samaria e multidões se converteram. Não era um Billy Graham, não era qualquer outro nome famoso de notável pregador, Hernandes Dias Lopes, quem mais? George Whitefield, John Wesley, os reformadores da história da igreja. Era um simples diácono da igreja, cheio do Espírito. Chegou em Samaria, começou a pregar. Multidões se converteram a Cristo. Alguns chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, já bem mais distante, onde pregaram aos gregos, gentios, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A igreja de Antioquia era uma igreja forte, eles estavam reunidos em oração, entre eles Paulo e Barnabé, talvez os melhores pastores, os mais eficientes, e o Espírito conduziu a igreja, o Espírito falou à igreja: separem-me, Paulo e Barnabé, para a obra a qual os tenho chamado. E a igreja não relutou, não disse: não, esses são os melhores pastores, não vamos deixar eles sair daqui, eles vão fazer falta. A igreja impôs as mãos sobre eles, num gesto de consagração e envio, e os enviou para a obra missionária. E nós sabemos que Paulo fundou igrejas em Antioquia da Pisídia,
em Filipos, em Tessalônica, em Corinto, em Éfeso, e o restante do Novo Testamento são as cartas doutrinárias do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Efésios, e é ali que está a doutrina para discipulamento. Paulo treinou novos pastores, como Timóteo e Tito, ao contrário de alguns dos líderes de reforma e de avivamento do Velho Testamento que nós já estudamos e que não prepararam sucessores. Paulo preparou Timóteo e Tito e outros. O livro de Atos termina abruptamente com Paulo preso em Roma. Preso, açoitado, com perspectiva de morte por martírio a qualquer momento, mas enquanto ele aguardava, tinha uma certa liberdade de receber visitas, reunir pessoas em casa, sem tornozeleira, mas vigiado por guardas romanos e não perdendo tempo. Já idoso, prisioneiro, pregava diariamente na sua casa e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. E termina o livro de Atos dos Apóstolos, que é o último livro de história da Bíblia. O resto é doutrinação, as cartas de Paulo, de Pedro e de João. Eu aqui pergunto aos irmãos, qual é a nossa? Apagados ou acesos, no sentido de avivamento? O que vai ser, irmão? O que você vai fazer? Aquela multidão que ouviu o sermão de Pedro no Pentecostes, como vimos, e também os que ouviram João Batista junto ao Rio Jordão, perguntavam, o que faremos? E vocês? Será que vão dobrar os seus joelhos diante de Deus? Senhor, o que nós vamos fazer? Ou isso vai cair no esquecimento? Logo a gente começa a falar sobre outros assuntos. Ah, foi bom, a gente ouviu muitas coisas, mas será que vamos mudar, irmãos? Será que isso vai ser um marco na nossa experiência? O que você aprendeu? O que você espera que Deus faça quando você ora por um avivamento, por um despertamento na sua própria vida espiritual? E o que você vai fazer? A obra é de Deus, mas nós somos de Deus cooperadores, como Paulo escreveu. Há algo que nós podemos fazer, e aqui uma lembrança daquilo que vem sendo dito repetidas vezes nas mensagens anteriores. Primeiro, arrepender. Leva bem a sério. Olha no espelho da palavra de Deus a sua própria vida. E não fique nessa, não, eu não sou devasso, eu não estou em adultério, eu não mato no assalto banco. Olha a sua vida, não comparando com os devassos desse mundo, mas comparando com o perfeito Jesus. Diante da santidade de Deus e de Jesus, nós ficamos desse tamanhozinho, tão imperfeitos, tão egoístas, tão maliciosos, tão críticos, tão omissos. Sabe Deus o que mais? Cada um tem que dar contas de si a Deus. Então peça perdão e receba o perdão da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Jesus já pagou por você. Reconciliar. Jesus disse, se ao trazer a sua oferta ao altar, você se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa ali a sua oferta. Não presta culto agora, não. Porque Deus não vai aceitar o seu culto enquanto você não acertar as coisas que desagradam a Deus na sua vida. Então deixa ali, adia o seu ato de culto a Deus e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Quem sabe com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seu amigo, com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Não se permita inimizade, ódio, amargura. Vá, peça perdão, perdoe, abraça, reconcilie.
Agora sim, volta e faz a sua oferta, ensinou o Senhor Jesus. Adorar a Deus. Se Deus é tão misericordioso, tão perdoador, conosco, miseráveis pecadores, que o desagradamos tantas vezes, então nós precisamos agradecer, nós precisamos exaltar o nome de Deus, precisamos reconhecer a sua grandiosidade, a sua santidade, o seu poder, agradecer o pão que recebemos cada dia, a saúde que temos e tantas oportunidades e a sua proteção, adorar a Deus. Precisamos ler a Bíblia. Ler direito. Não é aquela coisa de para desencargo de consciência, abre em qualquer lugar, bota o dedo, lê 1, 2, 3 versículos e vai ver televisão ou vai dormir. É ler inteligentemente, como se fosse fazer um vestibular divino, para conhecer. E como o Espírito nos ilumina, então você ora antes, Senhor, mesmo que eu não acredite em nada disso, eu vou ler. E se é verdade, então me convence. Fala o meu coração. E se você já crê, mas tem tantas coisas erradas na sua vida, peça a Deus para conduzi-lo no estudo da Bíblia, de modo que você encontre respostas, soluções para os seus problemas, conforto para a sua tristeza, força para resistir às tentações, aquelas coisas fracas do seu caráter. Estude a Bíblia. Pessoas tiveram grandes mudanças na sua vida com uma página de Bíblia que acharam no lixo. A gente conhece algumas histórias. Os chamados Gideões, que fazem um trabalho internacional de distribuição de pequenos novos testamentos, cores diferentes, em hospitais, em escolas, universidades. Tem inúmeras escolas de pessoas que receberam um Novo Testamentozinho desse tamanho e leram e tiveram as suas vidas radicalmente transformadas, para melhor, claro. Então, leia a Bíblia. O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Há inúmeros ditos cristãos que não leem a Bíblia, tanto entre católicos, apostólicos, romanos, talvez mais entre eles, por uma questão histórica, de tradição, não conhecem a Bíblia. Fui missionário com a Márcia na África do Sul, trabalhando com refugiados portugueses e imigrantes nas guerras de Angola e Moçambique. E a gente contava histórias como a do filho pródigo, ministério de Jesus, e eles ficavam assim, nunca tinham ouvido. E eram católicos oriundos de Portugal, carolas, radicais. A Márcia contava história para as crianças, eu pregava para os adultos, eles reclamaram: pastor, as crianças chegam em casa contando histórias que nós nunca ouvimos, então fala com a dona Márcia para contar a história aqui para nós também. Então nós tínhamos 2 sermões. Márcia falava, contando as histórias que contaria para as crianças, e eu depois pregava. E eles não queriam sair, não queriam ir embora, porque era tudo novidade para eles. A gente percebe que muitos dentre nós, mesmo evangélicos, têm muito pouco conhecimento da Bíblia. E como Paulo disse, a Bíblia é a nossa espada do Espírito, né? A nossa arma de defesa e de ataque. Então, leia a Bíblia, senão não haverá avivamento. Jesus dizia: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Junto com a leitura da Bíblia, a oração. As histórias de avivamento estão cheias de experiência de oração. Muita oração. Na Igreja das Graças em Recife, nós tínhamos reuniões de oração todos os dias, num certo período longo que durou mais de 1 ano, e nós tínhamos uma salinha especial com almofadas, cartazes e tudo, a salinha de oração. Durante um certo período tínhamos reuniões de oração de manhã e de noite. E não admira que a igreja tenha crescido.
e que a igreja tenha recebido grandes bênçãos da parte de Deus. Nós temos aqui uma reunião de oração, não é, Leila? Cadê a Leila? Não é, Leila? Temos que entender que é meio de semana, uma cidade como o Rio de Janeiro, nem todos podem, e também na quarta-feira há os grupos familiares, que também são grupos de oração, se reunindo em outros lugares, mas aqueles que não vão nem a grupos nem a reunião de oração precisam pensar nisso, se não tem trabalho ou aula durante os dias da semana à noite. Vigiar e orar. Precisamos orar, irmãos, conversar com Deus, nos tornarmos íntimos de Deus. Isso nos fará um grande bem à alma. Como resultado de tudo isso, aquilo sobre o que tanto se tem falado aqui nessas mensagens. Santificação. Como já disse, santidade é separação. Santo no hebraico é separado. Separado para Deus, separado do mundo. Não fisicamente, socialmente. Nós temos que estar no mundo. Jesus nos enviou ao mundo para pregar ao mundo. Mas nós somos diferentes. Nós não vestimos a cultura do mundo, nós não assumimos a moda do mundo, nós não concordamos com os pecados do mundo, sendo nós também pecadores, mas discordando do pecado na nossa própria vida e na vida dos outros e da nossa sociedade. Temos que nos santificar, crescer em santificação, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E precisamos evangelizar, como se frisou na mensagem de hoje. Mesmo aqueles cristãos tão perseguidos iam por toda parte e pregavam o evangelho a toda criatura. Está um pouco complicado hoje por causa do mau exemplo de algumas igrejas. Muita gente não quer nem ouvir falar de evangelho, de evangélico, de crente, porque o exemplo não é muito inspirador. Então vamos mostrar que há algo diferente quando levamos a sério o ensino do Senhor Jesus. E vamos mostrar o que Jesus fez por nós. Se você não pode pregar um sermão teológico com exposição bíblica, doutrinário, será que você pode dizer o que Jesus significa para você, o que Ele tem feito na sua vida e na sua família, as vitórias que você tem alcançado, as alegrias que você tem tido? Você pode dizer que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e testemunhar que isso funcionou na sua própria experiência? Você pode dizer, eu também tive essa fraqueza, eu também lutei contra esse pecado, mas eu dobrei os meus joelhos, eu fui a Jesus, eu pedi ajuda e eu alcancei a vitória e hoje eu sou mais feliz por causa disso. Eu quero isto para você, meu amigo. Me permita orar com você, dar as mãos a você. É diferente de jogar pedra e condenar, porque quem somos nós para condenar, se somos também pecadores? Mas temos vitórias em Cristo Jesus. Tudo isso nós podemos testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em todo o avivamento, Deus, claro, é glorificado. A igreja é santificada e o mundo é evangelizado. Deus nos abençoe. Oremos por um avivamento bíblico e duradouro e façamos a nossa parte. Amém?